gente pergunta, gente, mas o que o Diego Fernandes faz? Pessoal, vou tentar explicar o que o Diego Fernandes faz, que muita gente me pergunta. Isso foi o que me explicaram. Ele tem uma empresa e ele é um intermediário. Ele é como se fosse um vendedor. Ele faz a ponte entre pessoas que ele conhece muito importantes e junta pessoas para fazer negócio. Por exemplo, o cara tem grana. Imagina assim, ele chega para mim e fala assim, Zanqueta, quanto você tem de grana para investir? Ou as pessoas procuram ele para investir? Eu falo, tem aqui, não sou eu, tá? Estou fazendo uma situação hipotética. Você tem aqui X de dinheiro para investir. Ele fala, cara, eu conheço o dono de uma empresa em Houston e esse cara está abrindo a empresa dele, o capital dele para fazer. Posso ligar as pontes e fazer com você uma representação e fazer essa ponte para vocês poderem se conhecer e fazer isso. Aí ele faz essa ponte e aí tem a famosa intermediação. É tipo o que ele fez com o Ancelotti para trazer ele para a CBF. Vai chegar no São Paulo e pode trazer um investimento. Eu conheço lá, igual, gente, tudo em situações hipotéticas, o dono da Ferrari. Eu vou trazer esse cara para o São Paulo e aí ele abre lá o negócio e ele faz o esquema e fala assim, eu não vou ganhar intermediação. Sim, mas daí ele vai falar assim, mas você faz pelo banco BTG. E aí o BTG, obviamente, vai passar um repasse para ele. Antigamente ele trabalhava com C6, então ele vendia. Então o que ele faz, na verdade, é vender. O que ele vende? Muitas vezes ele vende influência. Ele conhece o cara da Arábia Saudita e você tem interesse em investir no mercado de petróleo no Oriente Médio. Ele faz essa ponte, aproxima você, tem um FII de investimento, você coloca lá e ele participa disso através da empresa dele. É assim que funciona. Por isso ele está sempre tão assim envolto com pessoas influentes, porque é o trabalho dele. Ele faz isso, ele liga os pontos. Ele é nada mais, nada menos do que um vendedor de conexões. Ele faz a conexão, a interligação de pontos entre grandes investidores, grandes personalidades e pessoas que têm capital. Isso foi o que me disseram que ele faz e que a empresa dele faz. Quem conhece ele disse que é muito do que ele faz e por isso ele está o tempo todo sempre aqui, ali, conectado com um, conectado com o outro, intermediando um, intermediando o outro, porque ele traz negócios para as pessoas, ele oferece bons negócios, ele liga pessoas improváveis, pontas improváveis e traz grandes possibilidades para quem tem grana, para quem é rico, para quem está a fim de investir, para quem está buscando conexões, para quem está buscando novidades, para quem quer coisa. Aí ele conecta no mercado árabe, brasileiro, americano, não sei o que, ele tem esse trâmite, conhece muita gente e é fácil. Todo mundo sabe que ele tem essa facilidade, ele tem essa empresa dele aberta e ele faz esse tipo de trâmite como ele fez da chegada de Ancelotti para a seleção brasileira. É basicamente isso, para quem pergunta. Com relação a o Diego Fernandes, muita gente falou assim, e aí, mas isso vai andar? Como é que está essa história? Muita gente me perguntou sobre isso ontem. Gente, lembro a vocês, ele está devendo um estudo para o São Paulo. Ele combinou um estudo com o São Paulo, tá devendo seria, eu estaria sendo injusto com ele. Ele pediu para entregar depois desse estudo, vocês lembram disso, lá para setembro, outubro, por quê? Porque ele falou que tinha que se engajar na Copa do Mundo, porque ele tinha um camarote lá, que é o que está acontecendo, nos estádios, nos Jogos do Brasil, ele convida essas pessoas e aproxima essas pessoas, e aí vocês veem o que ele está fazendo, ou seja, ele continua propagando e disseminando essa conexão, essa conectividade das pessoas que estão tratando desses negócios. É super interessante o que ele faz, ele é super bem conectado, ele tem um network incrível, mas na prática, até hoje, volto a repetir, ele quer o mesmo que eu, mas na prática, até hoje, ele não entregou absolutamente nada para o São Paulo de modo concreto. Ele ainda tem que entregar. Então a gente precisa separar muito. O Diego Fernandes, que faz um trabalho muito legal de entrega de marca do São Paulo, faz um monte de coisa, mas, do ponto de vista, vamos tratar o Diego Fernandes como um possível representante de investidores no São Paulo, ainda tem um caminho muito longo a ser seguido, tá? Só para vocês entenderem isso. Não sei se o Diego Fernandes vai dar certo, a ideia de SAF, mas o cara deve ser muito bom no que ele faz, no mínimo tem que ver esse projeto dele. Sim, ele precisa entregar esse projeto dele, é o que eu acabei de falar. A questão é exatamente essa, Denis. Ele precisa entregar o projeto dele. O que ele entregou para o Macis e saiu da reunião, vocês lembram disso? Todo mundo repercutiu e é exatamente isso que eu falei com pessoas que estavam nessa reunião. Relatei tudo para vocês já. Ele se comprometeu a entregar um estudo e ele tem que entregar para o São Paulo agora um estudo para o Macis, etc. Até para o Macis ver, sentar e falar assim,
do ponto de vista jurídico, legal, ele faz sentido, dá para a gente levar para o conselho e isso ser votado. Aí muita gente no grupo ontem falou assim, pô, Zanqueta, mas você acha que passa? Eu falei, cara, antes de eu pensar em falar, dá para passar no conselho. Vão votar positivamente, vão votar negativamente, o negócio está caminhando bem, o negócio está caminhando mal, eu preciso ver o estudo. A gente precisa conhecer o que ele está apresentando, a gente precisa saber qual é a proposta dele. Porque ele já falou, eu quero trazer um modelo parecido com o do Fluminense. Para trazer um modelo parecido com o Fluminense, ele vai ter que ter 40 investidores. Esse modelo que ele está falando é um modelo utópico ou é um modelo concreto? Esse modelo do Fluminense, ele tem 40 investidores, 30 investidores, ele tem isso fazendo da melhor forma possível? Então, assim, é um negócio difícil, sabe? Não é um negócio tão simples a fazer isso. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Rapaziada, é o seguinte, ó. O Mike foi reintegrado aí ao elenco do São Paulo. Ele estava treinando separado, era mais um que estava treinando aí separado. Ele também que recebeu propostas aí para deixar o São Paulo recentemente, né? E vai ter aí um período de avaliação, né, cara? O Dorival vai avaliar ele aí no dia a dia para ver se ele vai ganhar oportunidade ou não, tá bom? Aí o que acontece? Ele recebeu propostas, São Paulo não achou vantagem, porque as duas propostas eram de empréstimo, mas sem nenhuma compensação financeira, então para o São Paulo não vale muito a pena. E o staff do jogador também entende aí que o melhor caminho é ele ficar. E o São Paulo também tem esse entendimento aí, ó. Alexander Vieira. A chegada de Dorival Júnior deu uma nova perspectiva para o Mike no São Paulo. O lateral direito vai ser reavaliado durante o período de intertemporada e terá a oportunidade de mostrar serviço à nova comissão técnica. Mesmo com propostas de empréstimo da Ucrânia e dos Emirados Árabes Unidos, o entendimento do São Paulo e do staff do atleta é que a permanência no clube é o melhor caminho neste momento, né? Então ele está participando já dessa intertemporada do São Paulo e agora depende exclusivamente 100% aí do Mike, né? Se ele mostrar, se ele jogar bem, aí, né? Se ele participar bem dos treinos, mostrar comprometimento, que é algo que tinha informação que estava faltando, se dedicar, aí se tiver interessado realmente, pode ganhar espaço com o Dorival Júnior, até porque agora a gente não vai ter mais o Cédric, né? Porque o Cédric é um daqueles jogadores que estão treinando separado e que estão fora dos planos do São Paulo. Então, você abre espaço aí, evidentemente, para outros jogadores, né? O Moreira vai ganhar mais espaço. No último jogo contra o Remo, o Moreira já era o reserva que estava no banco. O Igor Felisberto vai ganhar mais espaço. E o Mike, consequentemente, também, se for bem nos treinos, se agradar o Dorival, pode ganhar espaço também. Entendeu? Até porque para o Mike é uma grande oportunidade, porque se você for lá, a gente tem o Lucas Ramon que é titular, o reserva é o Moreira, que desde que voltou de empréstimo não jogou ainda, entendeu? Um jogador que sempre tem questões físicas, né, cara? Não consegue ter uma regularidade. E o Igor Felisberto é um jogador muito jovem ainda, muito cru, né, cara? Então se o Mike aí aproveitar essa oportunidade, ele pode ser o reserva imediato ali do Lucas Ramon e jogar muitos jogos. Agora, depende dele. Ele quer? Quando ele foi afastado, né, treinando separado, as informações eram bem preocupantes, né? De que ele está com baixa intensidade, que o São Paulo entende que está faltando comprometimento. Quando tem informação que o cara está faltando comprometimento, cara, é algo muito grave. Tipo assim, faltando comprometimento, tipo assim, o cara não quer mais, está de sacanagem, tá chegando atrasado no treino, tá andando, trotando no treino, então, tipo assim, é algo bem negativo, bem ruim, né? Então a gente espera aí que ele, nessa intertemporada, onde ele vai ser avaliado, que ele literalmente consiga mudar essa postura dele aí, porque depende só dele, né, cara? E ainda mais que é um jogador muito jovem, tem o quê? 1 ano de profissional no São Paulo, e vai chegar nessa situação, então tem que acordar, irmão. Depois que a situação fica pior aí, não adianta chorar, porque a gente já viu muito jogador aí no futebol que não se dedica, que não está muito interessado, está mais preocupado com coisas fora dos gramados do que dentro dos gramados. Muitas vezes o cara aí perde espaço no time, depois vai jogar no time da Série B, time da Série C, a carreira do cara desmorona, aí depois o cara pensa, caramba, cara, tava no time X, né, e não aproveitou a oportunidade. Olha onde é que eu tô agora.
né? Então tem muito jogador, irmão, que a carreira desmorona dessa maneira, né? A gente espera de verdade que isso não aconteça com o Mike, porque eu gosto bastante dele, um jogador bem promissor aí da base do São Paulo. Bom, seguinte, rapaziada, começando um vídeo rapidão, não tava nem nos planos aqui de roteiro, mas o que acontece? O Maciz, ele tá propondo aí algumas reuniões no CT da Barra Funda pra, né, apaziguar os ânimos ali, né, diminuir ali os ruídos no ambiente e tal. E o Maciz convidou alguns conselheiros, inclusive conselheiros da oposição. O Maciz, ele quer ali juntar todo mundo e pá, pra quê? Pra ouvir ali sugestões, né, até mesmo na busca por um novo diretor executivo. O Maciz quer ouvir até mesmo os opositores. E o que acontece? Os da oposição recusaram um convite do Maciz. Cara, é impressionante. E esse é mais um atestado de que o modelo associativo no São Paulo, pelo menos no São Paulo, é um modelo falido. Ali ninguém está preocupado com o clube. Todos esses estão preocupados apenas com os seus cargos, com suas benesses, com a sua cadeirinha no Conselho Deliberativo. É isso que eles estão preocupados, gente. Ninguém se salva lá dentro do São Paulo, não. Todos ali são meros políticos. Ninguém quer o bem do São Paulo. Quanto pior o São Paulo estiver, é melhor para esses caras. Quanto mais na M o São Paulo estiver, esses caras vão ficar mais felizes. E o fato dos opositores recusarem um convite para discutir, para debater, para sugerir coisas novas para melhorar o time, recusar esse fato só mostra como esses caras não pensam no bem do clube. É por isso que eu falo, o São Paulo tem que se tornar SAF urgente. O São Paulo tem que sair das mãos desse bando de... Cara, vocês sabem o que eu quero falar. Não vou falar porque... o pessoal tá pegando muita birra quando eu falo aqui, mas você já sabe, o São Paulo tem que sair das mãos desses conselheiros. Ponto. Enfim, você é a favor de SAF? Comente aqui abaixo. Rafael Tolói segue com futuro indefinido no São Paulo. O zagueiro tem contrato com o tricolor do Morumbi até o final do ano que vem. Esse contrato pode ser renovado automaticamente caso o Tolói atinja as metas estabelecidas no acordo. Se atingir a meta, o contrato será renovado aí até o final do ano que vem. Mas o São Paulo tem um grande plano para evitar que o vínculo seja estendido. O tricolor tem a ideia de dosar os jogos de Tolói até o final deste ano. Vai meio que deixar na geladeira, coloca jogo sim, 3 jogos não, e vai ali dosando para que ele não atinja a meta, né? Então o São Paulo vai manter o controle sobre a quantidade de jogos do veterano. Até por conta disso, a diretoria São Paulina está no mercado em busca de zagueiros, né, para reforçar o elenco. Negocia com o Domingos Duarte, negocia com o Arthur Chaves, inclusive mais uma proposta por Arthur Chaves foi recusada. Eu acho que São Paulo vai ter que, sabe, cara, vai ter que desistir dessa contratação. Se não abrir os cofres, os caras não vão aceitar, velho. Não tem jeito. Enfim, o Clube do Morumbi tomou essa decisão não só por questões técnicas em relação ao Tolói, mas principalmente pela questão financeira, já que a ideia é enxugar ao máximo a folha salarial do clube. Você gostou desse grande plano da diretoria São Paulina ou acha que São Paulo tem que renovar o contrato de Tolói? Comente aqui abaixo a sua opinião. Vale lembrar que o Tolói está na mira de alguns clubes brasileiros. O Goiás, por exemplo, onde ele foi revelado para o futebol, tá de olho nele, já fez sondagens por ele. Até pode pintar uma proposta aí por ele na próxima janela de transferências. Vamos aguardar. Enfim, continuando com as informações, rapaziada, o São Paulo segue a busca por novos reforços no mercado. O tricolor acertou apenas a contratação de Vitor Sá e encontra problemas para reforçar os outros setores que a diretoria traça como prioridade, como um zagueiro, um volante, um camisa 8 que o Dorival Júnior quer, né? Sobre Vitor Sá, o São Paulo tinha expectativa de anunciar a contratação oficialmente essa semana, né? Mas ainda não recebeu a documentação do Krasnodar com a liberação do atacante. Por conta disso, o anúncio oficial teve que ser adiado. Nada que mude a situação da vinda do atacante para o Clube do Morumbi. Os ursos ficaram ali meio que chateados com a não renovação de Sá
com eles, né? Por pura birra, eles ali acabaram que não enviaram a documentação ao São Paulo, que liberaria ali o jogador para ser anunciado oficialmente como novo reforço do clube do Morumbi. Com isso, o anúncio oficial da contratação de Vitor Sá será realizado apenas na próxima semana. Ele fica livre no mercado oficialmente a partir do dia 1º de julho, e aí ele poderá ser anunciado tranquilamente como novo reforço do São Paulo. O portal Radar da Bola afirma que Vitor Sá já treina com o elenco do São Paulo no CT da Barra Funda. Aí eu não sei se isso pode ter problemas ali de questão jurídica, né? Como ele tem vínculo com outro clube, tá treinando em outro clube, eu não sei se isso pode ter um problema ali pro São Paulo. Eu sei que ele já realizou exames médicos, foi aprovado nos exames médicos, conheceu o CT da Barra Funda, né? Agora, se ele treina ou não, aí é uma informação que apenas o Radar da Bola está noticiando, mas eu não duvidaria. Obviamente, São Paulo não iria colocá-lo nas imagens dos treinos ali, aparecendo ele, tirando foto dele, gravando ele. Obviamente que isso não aconteceria, né, rapaziada? Mas enfim, Vitor Sá é do São Paulo, nada vai impedir esse anúncio. Ele que assina por 3 anos e meio o contrato, vai receber 1 milhão de salário, 32 anos, vai terminar o contrato dele aqui, vai estar com 35 e é capaz ainda de renovarem com ele por mais uns 3 anos, viu? E o São Paulo, como eu falei anteriormente, quer ali um novo volante, né? Uma das prioridades da diretoria são paulina no mercado da bola. O tricolor tem negociações pela contratação aí do Newton, do Botafogo. Ainda não há um acerto oficial, mas tá tudo bem encaminhado. Nos últimos dias surgiu uma nova especulação no tricolor. De acordo com o portal Leão Enraivado, o São Paulo observa de perto a situação de Léo Naldi. Ele pertence ao Vitória, com quem tem contrato até o final do ano que vem, mas o volante está emprestado até o final deste ano ao Novo Horizontino, aqui de São Paulo. Léo Naldi tem 24 anos de idade e de fato interessa ao São Paulo. Esse interesse é um interesse antigo, inclusive. Eu já fiz vídeo no canal principal falando sobre o Léo Naldi no São Paulo. Isso foi no começo do ano, salvo engano, né? Contudo, o tricolor ainda não abriu negociação pela contratação dele, tá? A prioridade da diretoria são paulina segue sendo a contratação de Newton, que é um pedido expresso do Dorival Júnior, né? O Léo Naldi seria praticamente um plano B. Vamos aguardar. Você aceitaria o Léo Naldi ou o Newton no São Paulo? Quem que você traria? Comente aqui abaixo a sua opinião. Aliás, a negociação por Newton deve entrar na reta final nas próximas horas. Talvez São Paulo consiga fechar tudinho até amanhã. Restam apenas alguns detalhes para tudo ser fechado, tá? São Paulo já tem acerto com o staff do Newton, já tem acerto com o Botafogo. Resta só o Clube Carioca resolver a questão com a Jacuipense, que detém parte dos direitos econômicos do Newton. No caso do Newton, o São Paulo vai ceder o Ferrarese em definitivo. Talvez, e aí é só talvez, tenha um crédito futuro para poder usar parte do valor na compra do Arthur, mas isso a gente só vai saber, se saber, no anúncio oficial, quando o Newton for oficializado, se é de fato que ele vai ser oficializado, né, rapaziada? Mas a negociação tá caminhando muito bem. Até por isso eu acho bem difícil de um avanço aí pelo Léo Naldi. O nome seguirá no radar do São Paulo, tá? O Léo Naldi seguirá sendo acompanhado pelo São Paulo, um jogador jovem com potencial aí futuro para evolução, né? E o São Paulo pode fazer o São Paulo na verdade vai fazer algumas vendas na próxima janela de transferências, então pode ser que se o São Paulo vende aqui um Bobadilha da vida, um Pablo Maia da vida, o São Paulo volte ao mercado em busca de mais um volante, pode ser, vamos aguardar. Inclusive, o Dorival Júnior, ele quer um primeiro volante, que é o caso do Newton, mas também quer um segundo volante. O Léo Naldi pode fazer essa função, então por isso que eu falo para vocês, não dá para descartar essa possibilidade. É um jogador que tá na mira, não abriu negociação, mas jogador que tá no radar do São Paulo, fechou? Vamos aguardar para ver. Outros nomes são oferecidos ao São Paulo, por exemplo, o William Carvalho, como eu já trouxe aqui neste canal, foi oferecido ao São Paulo, o São Paulo meio que descartou, né? Então, existe algumas possibilidades que estão surgindo aí no clube do Morumbi, beleza? Pra vocês, muita gente tá perguntando, Alemão, e o anúncio do Vitor Sá vai aparecer nos treinamentos? Como é que tá essa situação do Domingos Duarte? Vamos explicar tudo pra vocês agora. O Vitor Sá já realizou os exames médicos, está apenas aguardando a questão dos trâmites burocráticos aí. Porque, como eu falei pra vocês nos últimos vídeos, né, mas como ficou bastante dúvida, o Vitor Sá ainda tem contrato com a equipe do Krasnodar. O contrato dele vai até a próxima terça-feira, dia 30 de junho. A partir do dia 1º de julho, próxima quarta-feira,
ele, em tese, fica livre no mercado. E é justamente aí que o São Paulo pretende anunciar a contratação no mais tardar, tá bom? Porque o São Paulo está já buscando, né, outros meios para anunciar rapidamente o jogador, para que ele já comece a integrar as sessões de treinamento do técnico Dorival Júnior. Mas como eu falei, no mais tardar aí na próxima, né, tem 2 reforços chegando e tem mais também, né? A gente falou, olha, vai chegar zagueiro, vai chegar atacante, mas também vai chegar um meio-campista. E o Newton também se aproxima de reforçar a equipe do São Paulo. A gente, já tá falando há muito tempo aqui do Newton, ele já ficou próximo de deixar o Botafogo em outras ocasiões e parece que agora, de fato, vai ser de maneira definitiva, né? O Ferrarese deve permanecer no Botafogo, né? Vale lembrar que ele é do São Paulo e está emprestado ao Botafogo, enquanto o Newton, em contrapartida, vem pro tricolor paulista. O Newton é um jogador que tem uma boa estatura, tem um bom vigor físico, um jogador de meio de campo e se aproxima de ser mais um jogador, mais uma peça para esse elenco são paulino aí, para o retorno, né, da Copa do Mundo, né, rapaziada? A gente tá vendo a Copa do Mundo aí, ontem Cabo Verde, né, se classificou, eliminando, por exemplo, o Uruguai. A gente viu muitas surpresas aí, né? O jogo do Irã e Egito, né? Que ninguém tava vou assistir o jogo da Bélgica. Mas Irã e Egito pegou fogo, né? Foi um jogaço. Copa do Mundo tá muito legal de assistir, né, rapaziada? E obviamente a gente nem chegou no mata-mata ainda. A partir de amanhã já começa, né? Mas por enquanto vamos aproveitar bastante, né? A gente viu aí que o paraguaio Bobadilla está aí praticamente classificado, né? Com a sua seleção para esta próxima fase, né? E é o jogador São Paulino que está representando a nossa instituição na Copa do Mundo. Galera, muita gente está perguntando sobre como vai funcionar as eleições esse ano, né? Muita gente pergunta, né? Que eu sempre falo aqui, não só de contratação, de técnico, de direção, de jogador, de pré-jogo, de pós-jogo. Eu falo também bastante sobre os bastidores, né? Que eu acho muito importante falar sobre o que está acontecendo aí no mundo interno do São Paulo, que pouca gente fala, né? Mas quem acompanha o canal aqui diariamente já está sempre 100% atualizado sobre o que acontece. E muita gente está perguntando, irmão, como é que vai funcionar essa eleição? Esse ano aí o Casares sofreu impeachment, o Harry Macias acabou assumindo, né? Mas e aí? Ele acaba assumindo e fica os 3 anos que todo presidente eleito fica? Não, galera. Ele vai cumprir o mesmo tempo que o Júlio Casares cumpriria, que é até dezembro deste ano. Teremos aí sim a eleição presidencial e quem for o presidente eleito assume a partir de janeiro e aí comanda 2027, 2028 e também 2029, né? São 3 anos. E junto com o presidente, aí ele também anuncia, né, o seu diretor executivo de futebol, ele anuncia, né, alguns cargos ali que são indicações. Tem outros cargos que são fixos ali, né, por parte da direção do São Paulo e outros cargos, né, de questão de diretoria, são indicações do novo presidente eleito, né? Existe a possibilidade do Harry Macias ser aí eleito presidente do São Paulo, existe a possibilidade do Pinotti, existe a possibilidade aí do Belmonte. Muita gente está perguntando aí quem será esse novo presidente do São Paulo. Algumas coisas mudaram, né? Depois de tudo isso que aconteceu nesta última gestão do Casares, né? Nomes que de fato deixaram o clube, nomes que foram excluídos do São Paulo Futebol Clube, porque eu expliquei para vocês nos últimos vídeos aí que existia uma diferença muito grande de suspensão e também de exclusão, né, rapaziada? Tem a questão do Conselho de Ética e do Conselho Deliberativo. Só um exemplo. Caso aconteça aí uma votação, por exemplo, igual aconteceu com o Júlio Casares, ele teria que ser expulso do São Paulo, sofrer o impeachment do São Paulo, tanto no Conselho de Ética, tanto no Conselho Deliberativo. Por isso, né, o pedido de saída do Júlio Casares após a primeira votação do impeachment não excluiu ele do quadro associativo do São Paulo. Ele ainda faz parte, assim como o Leco, assim como o Adjar, o que eu acho um tremendo de um absurdo, né? Nomes que praticamente afundaram o São Paulo aí nos últimos anos, continuam trabalhando ali internamente como se nada tivesse acontecido, né? A mesma coisa que eu chegar na sua casa aí, te agredir, e no outro dia eu frequentar a sua casa como se nada tivesse acontecido, né? Os caras chegaram, fizeram o que fizeram com o São Paulo internamente, olha a dívida hoje aí, e olha só o que está acontecendo. Os caras continuam ali livremente no São Paulo. Alguns nomes foram excluídos, como Douglas, como Amaro, mas não tinha como também, né? Foi para uma questão policial, né? Foi uma questão da justiça, igual todo mundo tinha que ir, né? Mas a gente tem isso para vocês, né? O São Paulo treinou durante a semana, teve dia, né? Por exemplo, na quinta-feira, e foram 2 períodos, né? Mas aí os jogadores agora vão intercalando algumas folgas, porque não tem jogo, né? O São Paulo só volta no dia 22 de julho e a gente sequer chegou no mês de julho ainda, né? Então, como eu falei, serão intercalados aí alguns
períodos muito físicos, né, com treinos em 2 períodos, com algumas folgas, né, algumas vezes vai ter 2 ou 3 dias de folgas, né, alguns jogadores às vezes acabam até utilizando esses períodos aí para viajar, mas a gente vai ter em breve também, que muita gente está perguntando, a Arboleda no treinamento, né, o jogador foi oficialmente reintegrado, assim como o Mike, e os jogadores vão aparecer em breve aí nos treinamentos do São Paulo, junto com o restante dos companheiros, né, o Arboleda deve voltar a ganhar espaço, imagino que não fuja disso, né? Não acho que o Arboleda vai ser reintegrado para ficar no banco. O Mike já acho que vai ser ali uma terceira opção, né? Porque o Lucas Ramon, minha opinião é de que é meio que indiscutível ali na lateral direita. O Moreira hoje virou uma segunda opção, com o afastamento do Mike e com a situação do Cedric de procurar um outro clube. O Moreira já, em tese, foi para uma segunda opção. Tem o Igor Felisberto que está surgindo muito bem, está atropelando aí etapas e pode aparecer logo logo na equipe principal, né? Já teve oportunidades, inclusive, né? Então o Mike pode ser ou uma terceira ou uma quarta opção, né? Então não é também algo muito fora da curva se o Mike for emprestado, tá bom, galera? Já trazendo essa informação aqui de primeira mão e com exclusividade para vocês, o Mike pode ser emprestado. Ele será avaliado, né? Mas existe essa grande possibilidade por conta do crescimento do Igor Felisberto e do retorno do Moreira, que agradou bastante a comissão do Dorival Júnior, né? Porque o Moreira voltou, ele ainda não jogou, mas ele foi relacionado, ele começou a treinar e tudo mais, e ele agradou nos treinamentos. Então o Moreira também aí foi por uma segunda opção ali na lateral direita, beleza, galera? Então é um São Paulo que está trabalhando muito, né? A gente está criticando bastante o Rafael, a gente criticou demais o sistema defensivo do São Paulo. Graças a Deus essa paralisação veio, porque a situação ela estava muito complicada e vocês sabem disso, né? Então que essa paralisação ela sirva de uma maneira muito positiva para o São Paulo, para o retorno das competições. A gente tem Campeonato Brasileiro que a gente meio que se complicou, a gente tem Sul-Americana, então que essa pausa sirva e muito, de maneira positiva para o São Paulo, para que quando voltar a gente consiga, né, quem sabe dar uma engrenada, quem sabe aí pular um pouquinho, né, de posições do Campeonato Brasileiro e avançar